não apenas a leitura da sua palavra, mas principalmente a pregação, para que cresçamos em maturidade. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor mesmo estabeleceu o magistrado civil para cumprir os seus desígnios no meio deste mundo caído. Nos ajuda, ó Deus, agora a olhar para esse texto, entender a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo e também todas as aplicações necessárias que fluem do texto para nos ensinar a respeito desse tema tão importante. A nossa relação com a política, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com o magistrado civil. Tende misericórdia, ó Deus, do teu povo e por meio da tua igreja e do teu santo evangelho, transforma a nossa nação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quão pesado é para você o pagamento do imposto de renda apenas? Nós temos no Brasil uma carga tributária que é uma das maiores do mundo e que certamente não tem sido muito bem administrada por aqueles que são responsáveis em cobrar os impostos e utilizá-los da maneira como devem usar. Qual foi o tamanho da mordida do leão nesse ano em que estamos? Talvez você ainda sinta essa mordida em parcelas até o final do ano, já se tremendo todo, porque mais um ano vai começar e lá por volta de março o leão rugir novamente. Você já se sentiu tentado a sonegar impostos? Já se sentiu tentado a olhar nas entrelinhas e ver que nós podemos, afinal de contas, o governo, ele vai usar esse dinheiro para coisas ruins, para coisas que são contrárias a Deus e ao seu evangelho. Por isso, então, nós podemos sim segurar esse dinheiro e, na verdade, investir de outras maneiras. Sem dúvida alguma, meus irmãos, esse texto vai trabalhar a ideia dos impostos e o nosso relacionamento com isso. Mas mais do que isso, esse texto nos fala a respeito daqueles que são responsáveis pelos impostos. Se você olha para Marcos 12, você percebe que aqui Jesus ele está continuando a participar de uma série de embates que começaram quando ele entra em Jerusalém, quando ele cumpre as profecias do Antigo Testamento tão claras a respeito do Messias, a respeito do rei, que entraria montado em um jumentinho, seria aclamado pelo povo que cantava o Salmo 118, Hosana nas alturas, mas nós percebemos que aquela aclamação era falsa, ou pelo menos ignorante, pois desse mesmo povo que aclamou ao Senhor Jesus, ali em alguns dias estavam dizendo: crucifica-o, crucifica. Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra no templo, ele purifica o templo, essa era a missão do Messias. E Jesus então começa a falar, a responder perguntas desses homens. Ele descreve esses homens no início de Marcos 12, por meio da parábola dos lavradores maus. Aqui, usando uma história, Jesus mostra que aqueles homens não mataram apenas os profetas, mas eles
aniquilariam o próprio filho. Jesus, nessa parábola, está mostrando para eles o que aconteceria exatamente no final daquela semana. Mas mesmo assim, esses homens, sem arrependimento algum, continuam examinando o cordeiro. Esse cordeiro precisa ser perfeito. Esse cordeiro, para ser oferecido de uma vez por todas, ele não pode ter qualquer mácula. E a liderança espiritual da época foi usada por Deus para demonstrar a perfeição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente nesse contexto que nós vemos aqui Jesus agora recebendo o desafio de fariseus e herodianos. E nós aprendemos desse texto, então, que sim, religião e política se discutem. E devemos discutir religião e política à luz das Escrituras e assim descobrir a política do reino dos céus. Nós não podemos mais nos esquivar, como a igreja evangélica durante muito tempo se esquivou, por ignorância, ou por medo, ou por várias outras razões. A palavra de Deus nos ensina qual é a política do reino dos céus e como nós devemos aplicar isso em nossas vidas. Nesse embate de Jesus com os fariseus e os herodianos, nós vemos um contraste bem claro. Nos versículos 13 e 14, logo no início do embate, nós vemos aqui a descrição da politicagem dos homens. E nós vemos uma diferença, então, entre a política e aquilo que nós podemos chamar de politicagem. Talvez na sua cabeça e no seu coração, a ideia do político ainda seja sempre negativa. Não é possível que exista político ou servidor público nesse sentido que preste. E nós vemos que isso não é o caso. Mas, infelizmente, principalmente no Brasil, na nossa experiência aqui no Brasil, de fato, parece que a politicagem corre solta. E muito disso porque até mesmo a tal bancada evangélica não faz uma política a partir das Escrituras sagradas. Então, que politicagem dos homens é essa? Vejam aí, mais uma vez, os versículos 13 e 14. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? A primeira característica dessa politicagem descrita aqui, e obviamente a ideia não é trazer uma lista exaustiva, e sim expor aquilo que o texto está nos mostrando. Então a primeira característica que flui claramente aqui, espero que você tenha percebido isso, é a união de inimigos mortais, fariseus e herodianos. Eles se odiavam, mas o inimigo comum deles era ainda mais odioso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso faz então com que fariseus, completamente contrários ao Império Romano, eles esperavam que o Messias viesse e destruísse então aquele império, libertando-os definitivamente das amarras daquele império do mal. Eles odiavam César, eles odiavam o império. E os herodianos, por sua vez, como parte do povo, eram aqueles que entendiam a necessidade de César, ou até mesmo a necessidade de serem servos, com todas as más intenções possíveis, de César. Ou seja, eles estavam constantemente se digladiando.
brigando. Mas agora eles precisam se unir. Você já viu isso acontecendo na politicagem brasileira? Você já viu partidos políticos que há pouquíssimo tempo eram inimigos mortais e que agora se unem como se nada tivesse acontecido antes? Negando palavras que foram ditas há pouquíssimo tempo também, e agora dizendo algo completamente contrário. Isso é a politicagem dos homens. Eles fazem qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Fariseus e herodianos são aqui um exemplo para nós de que não há escrúpulos nesse meio, não há escrúpulos. E isso fica ainda mais claro quando percebemos que esses homens, seguindo a politicagem pecaminosa, a politicagem dos homens, eles são bajuladores falsos. Vejam aí no versículo 14. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. As palavras que esses homens dizem são verdadeiras. Elas descrevem o Senhor Jesus Cristo de maneira precisa. Mas você consegue perceber aqui o coração desses homens ao dizerem essas coisas? Falsidade. Se chegam a Jesus Cristo bajulando-o e cumprindo aquilo que estava escrito a respeito deles e de qualquer outro bajulador, lá no Salmo 55, versículo 21. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo 55, no versículo 21. Salmo 55, 21 diz: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Uma ilustração perfeita do que está acontecendo aqui com fariseus e herodianos, com seus lábios como manteiga, buscando, de alguma maneira, fazer com que Jesus caísse ou se encontrasse repreensível por alguma razão. E essa bajulação, então, meus irmãos, nos lembra que há uma diferença enorme, inclusive no que a Bíblia nos ensina, lá em Provérbios, em diversos momentos, entre a lisonja e o elogio. E nós precisamos nos entender aqui nessa noite como seres políticos. E, em primeiro lugar, entender que muitas vezes nós nos encontramos em situações onde o escrúpulo precisa ser demonstrado. Nós muitas vezes agimos de maneira falsa e com lisonja, ou talvez nos unindo a pessoas com quem nós nunca nos uniríamos antes para atingir um determinado objetivo. E assim, cuidado então, desde as pequenas situações até as maiores e mais importantes, com a lisonja, com essas palavras que nós sabemos que as pessoas querem ouvir, mas nós estamos dizendo apenas para atingir um determinado objetivo, mesmo que esse objetivo seja destruir aquela própria pessoa, fazê-la cair. É isso que a palavra nos ensina a respeito da lisonja. Ela serve como que um tropeço. Você sabe que as suas palavras vão fazer aquela pessoa se achar mais do que ela é, descumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, cuidado.
Porque enquanto a palavra de Deus condena a lisonja, a palavra de Deus não condena o elogio. A palavra de Deus não condena o reconhecimento verdadeiro daquilo que é realizado pela graça de Deus e para a glória dele. Percebam que a palavra, ela de maneira perfeita, nos ajuda a rejeitar o que é pecaminoso e destruidor e nos ajuda a fazer aquilo que faz parte, sim, da piedade cristã. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 5, por favor. Provérbios 29, versículo 5. Diz assim: o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Cuidado com a lisonja que sai da sua boca. Ela representa a falsidade que existe no seu coração. E aqui nós vemos fariseus e herodianos armando uma armadilha para Jesus Cristo, não apenas com a sua lisonja, mas principalmente com o que é perguntado a ele. Um suposto dilema. Parece que os herodianos e fariseus encontraram um motivo para condenar a Jesus Cristo. E lá em Marcos 12, no final do versículo 14, nós vemos a armadilha. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Percebam, os fariseus pensavam de um jeito nessa resposta, os herodianos pensavam de outro jeito nessa resposta, e eles sabem então que, dependendo da maneira como Jesus vai responder, ele vai perder um dos lados. Olha só a armadilha. Olha como o homem vil é capaz, usando inclusive a sua inteligência, de colocar pessoas em situações em que ela supostamente não tem saída. Jesus Cristo parece então estar sem saída e parece ter que responder o politicamente correto. Parece que Jesus não pode responder o que realmente dizia respeito àquela situação a partir da sua palavra. Se Jesus Cristo respondesse que é lícito pagar, ele perderia o povo de Deus, que tinham nos fariseus então essa liderança, e também nos zelotes, aqueles que queriam se desvencilhar completamente do Estado, daquele império terrível. Se Jesus dissesse que era ilícito, ele perderia então os herodianos e os seus seguidores, seria considerado como um traidor de César. Parece que Jesus está diante de uma decisão, e aqui nós vemos então, de maneira maravilhosa, a sua sabedoria em responder exatamente o que nós precisamos aprender a respeito não apenas de tributo, mas também da nossa relação com o Estado. E de maneira bem interessante, nós vemos que, quando essa pergunta é feita, nós vemos que esse tributo a César não era tão alto assim. Ou seja, o problema não chega nem perto daquilo que nós tivemos que pensar a respeito no início da mensagem, quando eu perguntei a respeito da carga tributária na sua vida. É difícil demais nós mantermos orçamento, sabendo que nós trabalhamos tantos meses do ano só para pagar imposto. Mas aqui não era o caso, pelo menos não em relação a esse imposto. Era um imposto baixo. Mas nós vemos aqui então que os judeus, seguindo os fariseus, queriam, num certo sentido, saber aquela resposta sim, porque era uma questão de honra para eles, como nós veremos já já. O problema não era o valor, o problema é se eles estavam
blasfemando ou fazendo algo contrário a Deus. Era para eles uma questão de honra, pelo menos para alguns judeus. E como vai a sua honra em relação a isso? Como é que vai a sua relação com o Estado? Quando nós reclamamos demasiadamente do Estado, mas nós dependemos ainda mais do Estado. Veja como é uma questão de honra. Veja como é algo libertador aquilo que Jesus Cristo ensina a respeito de algo tão comum no Brasil. Há pouco tempo, meus irmãos, e talvez nós ainda estejamos vivendo dessa forma. No Brasil, nós vivemos às custas do Estado. Isso fica claro em questões tão simples. Por exemplo, no nosso linguajar, nós ainda achamos que a saúde pelo SUS é de graça. Nós estudamos, viramos noite estudando para passar no vestibular, na federal ou na estadual, para estudar de graça. Nós poderíamos aqui levantar vários outros exemplos de como, infelizmente, no Brasil, nós vivemos essas situações que não condizem com o que a palavra diz a respeito do Estado e das suas funções. Podem ter certeza que, nesses dois aspectos que eu mencionei, tanto na saúde como na educação, no SUS e na federal, não há almoço grátis. É muito imposto que precisa ser cobrado para cobrir apenas essas duas áreas. Como vai a nossa honra? Como nós entendemos a posição do Estado e o quanto nós devemos nos livrar daquilo que o Estado não foi chamado para fazer? É isso que Jesus nos ensina agora. Fazendo o contraste com a politicagem dos homens, Jesus nos mostra a maravilhosa política que flui das Escrituras. Vejam aí a partir do versículo 15 agora. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. A primeira característica aqui dessa política das Escrituras, que forma então o ser político em nós. O político não é apenas aquele que representa o povo por meio do voto lá no Congresso Nacional ou em outras instituições, mas em nós aqui. É inevitável, é inescapável isso. Como é que nós lidamos, então, com essa situação? O político do reino de Deus, em primeiro lugar, ele percebe o ardil das pessoas. Jesus Cristo percebeu a hipocrisia deles. E ele denuncia aquela hipocrisia. Por que me experimentais? Meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos em relação aos políticos ou à política. Ingenuidade, meus irmãos, num certo sentido, é o que fez o Chile passar agora pelo que eles estão passando. Se você estudar um pouquinho da história recente do Chile, você vai perceber que essa era uma nação extremamente abençoada, até de maneira material, por causa de suas decisões e políticas que fluíam como princípios da Escritura.
Mas recentemente, um político claramente de esquerda é eleito ali, e uma das razões é porque os cidadãos não foram votar. Eles foram negligentes quanto a isso. Não perceberam o ardil, não perceberam estratégias, achavam que estava tudo bem, se acomodaram. E agora vivem uma crise terrível. Porque é isso que acontece inevitavelmente quando uma política que não é das escrituras sagradas é praticada em uma nação. No Brasil, o voto é obrigatório e nós sabemos que essa também é uma situação indevida. Mas qual é a sua preparação para o que vai acontecer agora, em alguns dias? Como é que você deixa a ingenuidade de lado e sim, trabalhando com aquilo que é possível, porque essa também é uma característica da política, a arte do possível, em quem você vai votar e por que você vai votar. Isso faz diferença naquilo que acontece na nação. Talvez você, nessa noite, reconheça que há alguns anos você ainda votava em políticos e partidos completamente contrários à palavra de Deus, e você não consegue nem entender como é que isso acontecia. Ignorância, ingenuidade, não perceber o ardil dos inimigos de Deus. Simplesmente não ler uma cartilha de um partido, está lá, publicado. Leiamos e comparemos com o que a Escritura Sagrada diz, e nós veremos a impossibilidade de votar em pessoas ou partidos assim. O político do reino de Deus, ele não só percebe a hipocrisia dos homens, mas ele também reconhece a economia deste reino. A economia que naquele momento era representada pelo denário. O contexto é imposto. Jesus Cristo, então, pede que eles tragam um denário, uma moeda. E aqui, de maneira já bem sábia, Jesus está expondo aqueles homens. Vejam, se os fariseus detestavam o Império Romano e queriam não pagar o imposto a César por causa dos problemas que nós veremos aqui na moeda e no denário, eles, de maneira hipócrita, possuíam aquele denário. Foram eles, então, que trouxeram o denário a Jesus. Eles não deveriam ter qualquer relação com aquele tipo de coisa ou economia, mas eram falsos, nós já vimos isso. E por que Jesus, então, manda que o denário fosse trazido? Porque aquele denário explicava muita coisa. Quando você olha para um denário, você percebe, obviamente, dois lados da moeda. De um lado havia a imagem do imperador Tibério, e no outro lado, a imagem da mãe de Tibério, que era considerada a deusa da paz. Então você já vê na questão da imagem uma ideia para os judeus que era quebra do mandamento. Era como que idolatria, apenas pela imagem. Mas além da imagem havia também inscrições. De um lado, a inscrição César Augusto Tibério, filho do divino Augusto, ou seja, aquele homem ali era tratado como um deus, e no outro lado, a inscrição Pontífice Máximo, que não por mera coincidência, é o mesmo título dado ao Papa ainda hoje. A moeda representava, num certo sentido,
paganismo. É por isso que era para aqueles homens uma questão de honra. Eles não queriam se relacionar com esse tipo de coisa. Mas Jesus Cristo, então, tomando aquela moeda, ele traz um ensinamento que para nós é fundamental hoje. Ele pergunta: de quem é esta efígie e inscrição? Ele usa a imagem, ele usa a inscrição e eles respondem: é de César. Parece que aquilo seria suficiente para Jesus dizer: então não paguem imposto. Então não se envolvam com esse tipo de coisa, porque é pecaminoso. A igreja não se envolve com política. Se a igreja quer realmente ser santa, ela se isola do mundo. Ela nem sequer vota. Alguns teólogos defendem isso. Ela não participa disso, ela reconhece o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas em certo sentido ela lava as mãos. Não é isso que Jesus responde. Jesus olha para aquela situação e a primeira coisa que ele responde é: dai a César o que é de César. É imprescindível aqui que nós entendamos, apesar de alguns também defenderem isso, que Jesus não está nesse texto tão conhecido, esse texto que virou até algo popular. Pessoas fora da igreja usam isso como se fosse um jargão político, de uma relação entre igreja e Estado que é completamente desassociada do que a palavra de Deus ensina. Então muitos ensinam que Jesus está aqui fazendo essa separação, uma separação total. Olha, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Elas não se misturam, em hipótese alguma, não há qualquer associação. E certamente não é isso que Jesus está nos ensinando. Nós não temos dúvida, a partir das Escrituras e até da nossa herança reformada, da doutrina da separação. A igreja recebe o poder das chaves do reino de Deus. O Estado não tem nada a ver com isso. Por outro lado, o Estado recebe o poder da espada para fazer o que ele foi chamado para fazer, inclusive com os impostos que lhe são devidos. A igreja não tem nada a ver com isso. Mas nesse relacionamento, nós temos sim aquilo que Jesus nos mostra aqui. O que é dar a César, o que é de César? Obviamente, a primeira coisa é impostos. Olha como Paulo analisa isso em Romanos 13. O ensinamento de Jesus Cristo é aplicado aqui de maneira perfeita por Paulo. E vamos nos lembrar, meus irmãos, se nós usamos o argumento de não pagar impostos hoje, porque o Estado vai usar esse dinheiro para o mal, imaginem o que os impostos faziam naqueles dias. Romanos 13, a partir do versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos,
porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha a conexão de Paulo aqui. Por meio do elogio e não da lisonja, nós respeitamos e honramos aqueles a quem isso é devido. Por meio dos nossos impostos, nós damos ao Estado aquilo que lhes é devido para que eles cumpram o seu papel dado por Deus. Percebam que nós não estamos aqui de maneira ingênua, achando que no Brasil o Estado cobra o imposto de maneira proporcional. Não. Mais uma vez, nós precisamos, enquanto igreja, influenciar de tal maneira o Estado brasileiro para que, pelo poder de Deus, pela intervenção de Deus, o Estado passe a cobrar impostos de maneira devida e proporcional. Meus irmãos, talvez o mínimo pelo qual a gente deva orar e trabalhar é para termos os mesmos benefícios que a igreja nos Estados Unidos tem. Vocês sabiam que lá os dízimos e ofertas para uma igreja são deduzidos do imposto de renda? Olha que proporcionalidade. Se o Estado está vendo, então, que não apenas a igreja não deve ser cobrada imposto, os seus membros que estão, então, contribuindo com a sua existência, as suas necessidades e fazendo com que ela seja capaz de realizar a sua obra ministerial, isso tira do Estado uma carga que, na verdade, nunca foi dele. O Estado não precisa cobrar ainda mais dos filhos de Deus. Eles já estão contribuindo com a casa do Senhor e nessa prosperidade, fazendo sim a sociedade prosperar também. Isso não pode estar distante de nós. Não é algo que parece impossível. É realizável exatamente pela ação do Espírito Santo, mediante a sua palavra, em tudo. Assim, nós não apenas vemos que dar a César o que é de César é pagar impostos devidos, mas também a obediência civil. Deus condena a anarquia. Deus condena os revolucionários. Deus condena aqueles que não entendem que o Estado foi dado por Deus exatamente para fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. O Estado não foi chamado para fazer tantas coisas. O Estado não foi chamado para ser o nosso pai em diversas áreas. Mas nisso que ele foi chamado para fazer, nós somos plenamente sujeitos, independentemente do tipo de governante que ali está. Aprendamos a entender o que é a representatividade, mesmo que aquele governante não esteja de acordo com a vontade de Deus. Dar a César o que é de César significa, meus irmãos, a participação da igreja na vida política. Quero ler para vocês aqui, nós lemos hoje parte desse capítulo. Agora, no capítulo 23 do Magistrado Civil, a seção 2, que diz assim, a primeira parte: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para eles chamados. E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado.
Eu falei já sobre a bancada evangélica no Congresso Nacional. Nós estamos vendo homens, crentes de verdade, sendo levantados por Deus para fazerem diferença nessa área. Mas eu pergunto a vocês, onde estão os reformados nisso tudo? Talvez um nome mais famoso hoje, da moda nesse sentido, é aquele jovem Nicolas, lá de Minas Gerais. Um rapaz que tem uma palavra boa em debates, posições interessantes, mas quando você olha para a teologia dele, infelizmente, vários erros, várias deturpações. E se esses homens, então, com essa teologia, estão ali arregaçando as mangas para fazer o que dar a César o que é de César significa, onde estão os reformados? Onde estamos nós, que temos a doutrina, prezamos pela fidelidade às Escrituras, entendemos o que a nossa herança já fez nessa área em várias nações? Dar a César o que é de César é meditar a respeito do que nós lemos aqui na seção 2 do capítulo 23 e entender essa legitimidade da participação do cristão na vida política. E assim nós precisamos avaliar aquilo que foi decidido no nosso último Supremo Concílio a respeito dessa relação da igreja com o Estado. Depois leiam com calma ali as decisões nessa área, algumas decisões importantes, falando sobre a incompatibilidade de doutrinas marxistas com o Evangelho, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, tentando manter uma certa linguagem do politicamente correto, ao afirmar que, por exemplo, a finalidade da denominação não é se manifestar sobre partidos políticos. Nós podemos entender o que isso significa, e talvez não seja nenhuma ideia de se esquivar ou de parecer bem para a mídia ou para aqueles que pressionam. Mas é inevitável que uma denominação, igrejas locais, ao tratarem desse assunto, não venham a combater homens e partidos que sejam contrários às Escrituras. É finalidade, sim, da igreja denunciar e mostrar por que, então, um crente fiel a Deus não pode e nem deve se envolver com esse partido ou com esse político. A ideia do voto é muito importante. A ideia do voto, ela é relacionada à teologia pactual. Quando nós votamos, não é apenas mais um número para que tal candidato ganhe ou outro não ganhe. Nós nos envolvemos pactualmente com aquela pessoa, com aquele representante. E por isso, dar a César o que é de César não é apenas votar, não é apenas participar da vida política, mas é orar pelos políticos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2. Talvez, ao falar sobre isso, você tenha pensado em Paulo, no que ele escreve em Timóteo, sobre a oração pelos reis, pelo magistrado civil, para que tenhamos paz e tranquilidade para vivermos a vida da igreja e assim expandir o reino de Deus. De fato, aquele texto ali claramente fala sobre isso, mas quero mostrar para vocês agora um outro apóstolo e como ele coloca a situação da oração pelos políticos, ou melhor, da nossa relação com isso que envolve a nossa oração. 1 Pedro 2, a partir do versículo 13.
Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mais uma vez nós vemos aqui o apóstolo escrevendo numa situação em que o imperador era completamente contrário a Deus. Muito provavelmente, quando Pedro escreve, o imperador era Nero. E você sabe o que Nero fez com os cristãos? Você sabe o que Nero pensava a respeito da igreja e do Deus da igreja? Mas mesmo assim, Pedro diz: honrai o rei. E a nossa oração, então, é para que sim, esses homens desprezíveis, eles se arrependam. Eles creiam, eles vivam as dificuldades de se fazer política num país como o nosso, sendo servos de Deus e buscando realizar aquilo que ainda é possível fazer. Devemos orar por aqueles que são colocados nessa situação e clamar ainda mais para que Deus levante do meio dos reformados homens comprometidos com a nossa herança. Isso então é a resposta de Jesus em relação a dar a César o que é de César. E voltando agora para Marcos 12, nós vemos Jesus completando a resposta. Jesus não fica em cima do muro. Jesus não precisa agradar um lado num momento e agradar o outro lado em outro momento. Jesus é perfeito. E ele diz então agora: dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui nós vemos então que só é possível dar a César o que é de César quando nós damos a Deus o que é de Deus. E o que isso significa, em primeiro lugar? Que Deus não dá a sua glória a outrem. Nós idolatramos o Estado, nós idolatramos a pátria, nós idolatramos governantes em tantas maneiras, e assim tiramos da glória de Deus e damos a homens. Nós precisamos mais uma vez entender o que significa para nós todo esse relacionamento, e que já na antiga aliança, não apenas na nova aliança, Deus já mostrava essa separação plena, que é a prática perfeita do que é a função da igreja e a função do Estado. Nós temos um rei que governou durante muito tempo de maneira gloriosa e abençoada. Israel prosperou durante o seu reino, mas no fim do seu reinado, ele tenta entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor. E os sacerdotes dizem: não, essa não é a sua função, você é rei, nós somos sacerdotes. E aquele rei insiste, e ele é atacado por uma lepra e termina assim os seus dias. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus. E aqui eu trago apenas 2 exemplos, 2 aplicações que a igreja precisa aprender a fazer melhor. Nós damos a Deus o que Ele requer enquanto seu tempo. Saibam disso. Quando você estiver ali, na urna, no dia do Senhor, votando, isso é um ultraje contra Deus.
Mais uma vez, um exemplo dos Estados Unidos com toda a sua herança. Talvez nem se perceba mais isso lá, mas faz parte da herança. As eleições nos Estados Unidos são sempre numa terça-feira. Não se usa o dia do Senhor para votar. Não deixe de ir votar, porque você supostamente estará quebrando o dia do Senhor. O que eu estou dizendo é que para nós isso deveria ser um absurdo. O dia do Senhor é de Deus. Ele requer de nós um dia em 7. E quando a igreja faz isso, quando a igreja realiza isso, nós vemos Deus abençoando a nação. O contrário é verdadeiro. Você pode perceber, quando Deus fala sobre enviar Israel para o cativeiro, Ele não fala da quebra de todos os mandamentos, apesar deles serem quebrados. Ele se concentra em um. Ele diz: vocês estão indo para o cativeiro porque vocês não guardaram os meus sábados. E impressionantemente, eles passam 70 anos no cativeiro. Jeremias nos diz isso com clareza, e também já foi dito em Deuteronômio, para que a terra guardasse o seu descanso. O nosso Deus é totalmente proporcional e justo. Como é que você tem dado a Deus o seu tempo? Obviamente, então, como estamos tratando de tributos e impostos, o que é de Deus também é aquilo que nós chamamos de dízimo. Como tem sido a sua fidelidade dizimal? Como tem sido a sua fidelidade a esse imposto, que não é algo do Antigo Testamento? Por favor, se livrem dessa ideia que existe, inclusive, no meio de alguns reformados, de que o dízimo era da Antiga Aliança, agora na Nova Aliança nós damos tudo, não só 10%. E vocês podem ter certeza que muitas pessoas que pensam assim, ou defendem essa ideia, não dão nada. O dízimo continua sendo aquilo que vai fazer o reino de Deus prosperar. Existe um artigo escrito pelo teólogo Rushdoony que fala exatamente sobre isso. O dízimo e o domínio. Deveria ser óbvio para nós. Quanto mais eu oferto ao Senhor, mais condições a igreja tem de fazer a sua obra. E essa obra envolve política, envolve aspectos relacionais com o Estado. E aqui nós vemos então, talvez a parte mais brilhante da resposta de Jesus, quando ele usa a ideia da imagem no denário, e de maneira implícita, mas tão clara, Jesus fala: dar a Deus o que é de Deus, significa que todos aqueles que têm a imagem de Deus neles, devem ser servos dele, do Senhor. O que Jesus está dizendo? César, esse Tibério aqui, essa imagem que vocês veem na moeda, esse homem pecador, vil, blasfemo, ele tem a imagem de Deus nele. Ele, como governante, precisa servir a Deus. Não há absolutamente qualquer governante em todo o tempo, ou em qualquer nação, que não deva dar a Deus o que é de Deus. É por isso que a nossa oração também é nesse sentido. Entendendo que o Evangelho é poderoso não apenas para salvar pessoas, salvar almas, fazer igrejas se espalharem pelo mundo todo, mas transformar governantes. Vemos pelo mundo inteiro estados cristãos
estados que experimentam em um grau talvez nunca experimentado antes essa relação perfeita entre o que Deus estabelece para o magistrado civil e para a sua igreja. Não é à toa que, diante dessa resposta de Cristo, o final do versículo 17 diz: e muitos se admiraram dele. Muitos se admiraram dele. As pessoas admiram, talvez até mesmo sem concordar com a ideia, as pessoas admiram políticos que não ficam em cima do muro. Você, como um ser político, não tem esse direito de ficar em cima do muro. Você é cidadão do Brasil, você é cidadão dos céus. Aprenda que as duas coisas não são opostas, mas são complementares. Como é que nós temos vivido isso? Justino Mártir, lá no princípio, quando o povo de Deus era ainda bastante perseguido dentro do Império Romano, em sua obra chamada Apologia, defendendo o cristianismo, ele usa como característica dos cristãos: eles eram fiéis pagadores de impostos. Que característica! Ser visto como aqueles que são os melhores cidadãos e, ao mesmo tempo, os mais perigosos. Perigosos porque, como a rainha da Escócia dizia, que ela temia mais as orações de Knox do que grandes exércitos que se levantassem contra ela. Para nós finalizarmos, meus irmãos, vamos ali para Mateus 17. E perceber que Jesus jamais se esquivou dessa responsabilidade. Pelo contrário, ele também é modelo para nós. Mateus 17, a partir do versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus Cristo não apenas paga o imposto, Jesus Cristo não apenas entende a necessidade disso, como Jesus Cristo cumpre cabalmente aquilo que ele diz: dar a Deus o que é de Deus. E ele é a oferta perfeita, o sacrifício pleno. Ele, na cruz do Calvário, dá a Deus o que é de Deus, fazendo possível aquilo que nós vimos aqui, que não só indivíduos possam ser salvos pela sua graça, mas estados e nações inteiros sejam redimidos para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela sabedoria de Jesus Cristo. Obrigado pela sua fidelidade e por sua postura diante dos inimigos da cruz. Ensina-nos, ó Deus, mais e mais a respeito dessa relação Estado e Igreja, da nossa responsabilidade em pagar impostos e de nos envolvermos
com a política. Abençoa a nossa nação, ó Deus, estamos às portas de mais uma eleição. Estamos às portas, ó Deus, daquilo que vai determinar os próximos anos da nossa nação. E nós sabemos que absolutamente nada foge ao teu controle. Absolutamente nada foge da tua providência. Por isso, ó Deus, providencialmente, nos faz mais sábios e mais prontos para manifestar o teu evangelho nessa área, sabendo das tuas bênçãos para as nações cujo Deus é o Senhor. Tende misericórdia do teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.